Então, hoje eu vou apresentar uma ferramenta que eu mesmo construí, que é essa ferramenta aqui, que é uma pinça para o cadinho, né? É como se fosse um alicate para você içar o cadinho do forno. Quem trabalha com fundição, seja fundição artesanal, por hobby, como é o meu caso, ou até mesmo industrial, precisa necessariamente de uma ferramenta para você pescar o cadinho do forno e levá-lo até o seu molde. Por que isso? Porque o cadinho, ele geralmente é aquecido em um forno e o molde fica em um local diferente de onde está o cadinho. A menos que tem alguns fornos que realmente o próprio cadinho fica dentro do forno, seria um forno basculante, em que você não transporta o cadinho, mas isso em alguns casos especiais. Aí você verte ali mesmo no forno, você tem um sistema de cremalheira, de engrenagens, que você consegue é, dar uma rotação no cadinho e verter o metal. No nosso caso, em muitos casos até em indústrias, o cadinho ele tem que ser pescado do forno e levado até o molde, né? Nesse caso, essa ferramenta aqui é óbvio que ela só serve para cadinhos pequenos, cadinhos de pouco peso, incluindo aí o peso do metal dentro do cadinho. Por quê? Porque se for um cadinho muito pesado, um cadinho muito grande, ou você vai precisar de uma ferramenta em que se utilizam duas pessoas, em que duas pessoas entram em ação para levantar o cadinho, ou até há casos em que o cadinho é içado através de mecanismos elétricos, como guinchos, talhas, que pescam o cadinho através de motores elétricos e tudo, e transportam esse cadinho através de trilhos, por exemplo, até o seu molde. Isso no caso de uma fundição maior, né? Então, para o nosso caso aqui, essa ferramenta aqui é mais do que suficiente. Apesar de ser uma ferramenta de simples construção, fácil de se fazer, é uma ferramenta que, se você for comprar aí na praça, ela tem um preço relativamente elevado. Andei pesquisando aí, achei as mais baratas em torno de R$ 150. O, o custo que eu tive nessa ferramenta aqui, contando os eletrodos, a barra de aço 1020 de seção quadrada que eu comprei, eu calculo que não passou de R$ 8 aqui para construir ela todinha, já incluindo os eletrodos, a pintura especial que eu usei aqui também para tinta de alta temperatura, incluindo tudo, parafuso, não saiu mais do que R$ 8. Então, é uma ferramenta assim que no meu caso, compensou construir, né? Apesar de ser uma ferramenta construída de forma artesanal, eu não negligenciei de forma nenhuma as questões de segurança que eu vou mostrar aqui, é, esse quesito, né? Então, para começar, eu utilizei aqui uma barra de seção quadrada, de 100 milímetros quadrados, ou seja, 1 centímetro por 1 centímetro, né? Ou 10 milímetros por 10 milímetros. Uma barra de aço 1020, uma barra de aço maciça, né? E você compra essa barra aí no mercado, acha facilmente. A parte mais complexa, talvez, seja essa parte aqui curva, que eu tive que utilizar o meu forno para fazê-la, né? Nesse caso, o forno ele foi utilizado como forja. Então, eu aqueci essa barra até ela ficar numa temperatura tal que fosse fácil de moldar o ferro, né? Estimei uma altura aqui no cadinho. Essa altura está mais ou menos aqui a 2/3 aqui da altura do cadinho, ou 1/3 começando aqui de cima para baixo, né? Do topo do cadinho para baixo. Eu estimei essa altura para eu pegar a circunferência, o arco de circunferência que seria necessário para casar aqui com o cadinho. Por que eu peguei um pouco mais aqui para cima? Porque o cadinho, por ele ser uma peça cônica, o seu centro de gravidade está um pouco acima ou ligeiramente acima da linha do meio, da sua linha do meio. Então, você pegando, abraçando o cadinho nessa parte superior, você evita de criar um torque quando você inclinar o cadinho um pouco além da linha vertical, de criar um torque de forma que o cadinho pudesse virar sem a sua vontade. Se você abraçar o cadinho muito aqui embaixo, como o centro de gravidade fica acima, você inclinando o cadinho um pouco além da linha horizontal, é possível que se crie, dependendo do peso que tem o seu cadinho, da quantidade de material que tem aqui, você vai criar uma componente do peso que vai forçar um torque e esse cadinho virar sem a sua vontade, podendo causar um acidente. Então, nesse caso, é interessante abraçar o cadinho aqui acima da linha do meio.
né? Então eu estimei aqui uma altura que eu considerei razoável e com base nessa altura eu calculei a circunferência. Com base na circunferência você calcula o raio através da expressão do comprimento da circunferência. Através desse raio eu desenhei com um compasso aqui na madeira, fiz um gabarito com pregos, né? De forma que essa circunferência aqui seja exatamente a circunferência que eu estimei aqui. Após aquecido, aí veio o momento de se dobrar o ferro. Então dobrou o ferro, o aço no caso aqui, né? Se casou exatamente aqui com o semicírculo. E depois disso daí, quando a gente abraçar o cadinho, a gente vai poder ver que ele vai casar exatamente com a medida que eu tinha estimado aqui no cadinho, né? Então, vai ficar a ideia é que a circunferência fique bem casada com o cadinho para você ter o máximo de atrito ali, ou de contato, digamos assim, o máximo de contato de área da circunferência do cadinho com a ferramenta, né? Então esse que era o objetivo. Bom, alguns itens de segurança eu coloquei aqui nessa ferramenta. Nós temos aqui esse batente. Esse batente ele tem duas funções. Primeiro, que é limitar a altura que você vai pescar o cadinho. Então, quando você for pegar o cadinho, esse batente ele vai apoiar aqui na parte de cima e vai proporcionar dessa maneira a altura exata com que a circunferência vai casar. Então, ele tem essa função. A outra função também, que já seria uma função de segurança, é evitar com que o cadinho saia pela parte de cima quando você for verter o cadinho, né? Então, vertendo o cadinho, você não vai deixar com que ele saia aqui por essa parte de cima aqui. Mesmo sem esse batente, eu fiz algumas experiências, o cadinho não sai. Aqui a circunferência ela tem uma área de contato grande e isso proporciona assim uma firmeza, uma certa firmeza, de forma que ele, nas experiências que eu fiz, ele não saiu. Mas por precaução eu coloquei esse batente aqui. Por essa questão de segurança e também para a circunferência entrar na altura exata do arco de circunferência aqui para casar aqui com o cadinho, né? Além desse item de segurança, que é esse batente, eu coloquei também esse anel metálico. Qual a função desse anel? Bom, esse anel é o seguinte: uma vez pescado o cadinho, você vai travar as duas hastes da ferramenta com esse anel. Então, você travou aqui de forma que, quando você estiver segurando a ferramenta, você pode até abrir a mão, que a haste não vai se abrir, e também, não se abrindo, o cadinho não vai ser, ele não vai ser solto aqui da pinça. Então, uma vez travado aqui com esse anel, essa circunferência não se abre mais. Não se abrindo, o cadinho nem desce e nem sobe por causa do batente. Então, a questão de segurança aqui ela está mantida, né? Aqui nós temos essa outra haste aqui, que ela serve como alavanca. Por quê? Porque como eu estou abraçando o cadinho aqui na sua porção superior, a porção aqui acima da linha do meio, então é necessário um torque para você virar esse cadinho, porque o centro de gravidade dele está um pouco aqui para cima, o cadinho vai ser, a tendência dele é ficar sempre na vertical. Então, para você tombá-lo, para você virá-lo e verter o metal líquido no molde, vai precisar de um esforço. Esse esforço é através dessa alavanca. Com a mão direita, você segura aqui no meio da ferramenta. Com a mão esquerda, você controla o giro do cadinho para verter o metal, certo? O acabamento eu fiz com pintura especial, com tinta para alta temperatura, né? As soldas são quesitos importantes, são um quesito importante porque você deve ter um domínio
bastante razoável da solda para evitar trinca, para evitar inclusão do material de revestimento do eletrodo. A solda deve ser muito bem feita, né? Afinal de contas, você tá trabalhando com uma ferramenta que tem que ter uma segurança muito grande, tem que oferecer uma segurança muito grande. Embora seja uma ferramenta caseira, você não pode jamais se furtar do quesito de segurança. Em primeiro lugar, a segurança. Então, eu escolhi, por exemplo, uma barra de aço 1020, que tem um limite de escoamento infinitamente superior, por exemplo, ao peso do cadinho. As medidas que eu estimei aqui para essa ferramenta são medidas tanto ergonômicas quanto de segurança, de forma a dar uma certa distância entre a sua mão e o cadinho, né? Então essas questões são importantes. A ferramenta é articulada aqui no meio, através de um parafuso aqui, um parafuso de rosca métrica, 8 milímetros por parte de 1,25, né? Esse parafuso ele é passante aqui e fixa as duas partes da haste uma na outra, né? De forma que você possa articular. Então, aqui estou com uma mão só e a outra filmando, por isso que está um pouco ruim. Mas aqui, então, você abraça o cadinho. Abraçou o cadinho, vem com a trava. É óbvio que isso eu vou fazer muito mais rápido quando eu estiver operando ele sozinho. E pronto, olha, o cadinho não se solta mais, não tem como descer, não tem como se vertê-lo para o metal, ele não tem como descer também por causa do batente. Então, assim, uma ferramenta muito útil, de simples construção e de muita utilidade, né? É uma ferramenta, assim, sem a qual você não teria como trabalhar. Porque ninguém tem condições de pegar um cadinho se não for através de uma ferramenta semelhante a essa daqui para fazer os seus trabalhos, né? Então é isso.